Estimados amigos e irmãos, neste segundo dia de preparação da novena em vista à festa da Senhora dos Milagres, a palavra de Deus que nos foi apresentada e servida apresenta-nos na primeira leitura o livro do profeta Isaías. E em continuidade do dia de ontem, a leitura é exatamente no mesmo contexto. O que é que tinha acontecido? Apenas recordar para podermos melhor saborear a palavra de Deus. O rei Acaz, rei de Israel, não fez caso daquilo que Isaías tinha avisado. Ele disse: não te alies ao rei da Síria, porque isto vai ser a nossa desgraça. O rei Acaz aliou-se ao rei da Síria, ao grande imperador daquela altura, o homem mais forte, mais poderoso do seu tempo. E isto foi terrível, porque isto custou a independência do povo de Israel e, além disso, o povo perdeu a confiança no rei. O rei deixou de ter a confiança e o apoio do povo e também perdeu a confiança em Deus. Que pior podia ser o cenário do que perder Deus como aliado? Isto, na mentalidade do povo da Bíblia, era terrível. O povo judeu, em toda a Bíblia, rege-se, orienta-se pela doutrina da retribuição. O que é que isso quer dizer? Eles pensavam que, se fossem bons, se fossem obedientes a Deus, se cumprissem os mandamentos, recebiam prémios, recebiam bênçãos, tudo iria correr bem com eles. Mas, se portassem mal, iam receber castigos, iam receber maldições. E o povo de Israel vivia sempre nesta dualidade. Se portassem bem, recebiam bênçãos. Se portassem mal, recebiam maldições. Se calhar, isto não está muito distante de nós, da nossa vida concreta. Porque às vezes, quando acontece alguma coisa, uma coisa assim terrível ou má a qualquer um de nós, ou a alguma pessoa que a gente não gosta muito, né? Se acontece assim, uma coisa assim a alguém que a gente não gosta muito, a gente diz: bem feito, castigos do nosso Senhor, para ele aprender, ali deve ser. O povo de Israel transmitiu-nos isso e nós aprendemos isso desde criança. Então, o profeta Elias vai ter com o rei e diz exatamente isso que eu disse. Pois é, agora estamos a sofrer, estamos a pagar impostos altíssimos, perdemos a nossa independência, o povo deixou de confiar em ti, castigos do nosso Senhor. Isto é para a gente aprender. Então, qual é a lição para a nossa vida? O que é que a palavra de Deus nos quer dizer a nós hoje com isto? Quer dizer algo muito simples. Tal como a primeira palavra, a primeira frase da leitura diz, através da boca de Isaías: a Síria é a vara da minha ira, do meu castigo. Antigamente as mães estavam com a vassoura, os rapazes andavam com a vassoura assim, mas lá, claro que era só com muita boca, não era para espancar ninguém. Eu também levei algumas e não fiquei traumatizado. Mas foi só algumas, não foram. Então, o profeta Isaías disse: a Síria, portanto, este império poderoso que se apoderou de nós, é instrumento de Deus. É como se fosse uma vassourinha que Deus pegou para nos ensinar que nós não nos devíamos mais afastar de Deus, que nós nunca mais devíamos deixar de confiar nele. Então, aquilo que parecia terrível
Isaías fez uma conclusão óbvia. Se nós estamos a sofrer, é porque nos afastamos de Deus. É porque nos afastamos de Deus. Assim, ele diz, nós estamos a sofrer para aprendermos a não deixarmos de confiar em Deus, e até a própria Assíria também vai ter o seu Natal. Porquê? Porque a Assíria tinha crescido imenso. Tinha se tornado um império meio realmente grande, mas tornou-se arrogante, tornou-se violento, tornou-se destemperado nas suas decisões. E isto, ele diz o profeta, isso também só é sinal do princípio da ruína, da destruição da Assíria, daqueles que se tornam poderosos. Quando é que nós sabemos que uma pessoa poderosa está no fim? Quando se torna arrogante, quando se torna prepotente, quando se torna violento, quando quer esmagar os mais fracos, quando põe debaixo dos pés, ao sabor do sangue, aqueles que são os mais frágeis. Isto é o primeiro sinal de que aquela pessoa, de que aquela ditadura, de que aquela violência está exatamente no fim. E Isaías também diz isso. Pois já a Síria pensa que está no auge, que está no princípio do fim da sua ruína e que viria realmente a acontecer. O que é que isso quer dizer para nós hoje, para a nossa vida? Quando nós enfrentamos problemas, e todos nós temos problemas, dificuldades, dúvidas, vem à nossa mente a ideia de que Deus esqueceu-se de nós, de que Deus já não gosta de nós, porque se gostasse realmente de nós, não nos teria permitido que isso acontecesse, essa coisa má acontecesse. Isto é a ideia de que o povo de Israel tinha no seu tempo, porque nos portamos mal, de alguma forma, Deus parece que nos castiga, esta ideia da retribuição. Ora bem, eu tenho boas notícias para vocês. Esta ideia de Deus não está certa. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer a nossa destruição. Então tudo o que nos acontece, faz parte dos planos de Deus. Tudo é dom de Deus. Por mais misterioso, por mais bizarro que aconteça, faz parte da nossa história, do nosso crescimento. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o nosso sofrimento, mas respeita a nossa liberdade. E respeita a nossa liberdade até ao limite, até ao infinito. Por isso é que Deus é o único Deus verdadeiro. Porque Ele quer filhos livres e não escravos obedientes. As nossas opções é que nos vão conduzir à felicidade ou à infelicidade. Por isso, quando nós olhamos para o nosso passado e percebemos que houve momentos duros e difíceis da nossa vida e que nós, apesar de tudo, conseguimos ultrapassar, conseguimos levar avante os nossos projetos, olhamos para trás e aqueles momentos duros e difíceis fizeram de nós pessoas mais adultas, mais fortes, mais capazes, mais amadurecidas. E só por isso deveríamos estar agradecidos a Deus, porque nos presenteou com aquele momento, porque sem aquilo nós não seríamos hoje o que somos. Sermos pessoas agradecidas porque nós sabemos ler a nossa vida à luz da fé. Quantas coisas, situações tremendas, situações difíceis, dolorosas, que nos vêm parar às mãos, que nos vêm parar à porta. E nós, porque acreditamos em Deus e sabemos que Ele não nos desampara, vamos buscar forças cá dentro, sabe Deus às vezes onde, para ultrapassarmos aquela circunstância. E depois de ultrapassarmos, sorrimos. Porque fomos descobrir dentro de nós coisas que nós nem sabíamos que as tínhamos. E por isso, nós devíamos estar agradecidos a Deus. Deus não quer pessoas infantis, Deus quer pessoas adultas. Por isso é que nos presenteia com toda a espécie de acontecimentos. O Evangelho aparece-nos Jesus a rezar. É muito curioso que aparece muitas vezes Jesus a rezar no Evangelho, mas poucas vezes aparece o que Ele diz na sua oração. Quais são as suas palavras? E nós hoje escutamos dos poucos momentos
momentos em que Jesus aparece a rezar e diz o que é que ele rezava. Primeiro, ele exulta de alegria, ou seja, ele estremece por dentro com uma felicidade quase indescritível, inexplicável. Parte a sua oração do momento concreto da sua vida. Isto é o que nos quer ensinar. Que às vezes nós pensamos, para que Deus aceite a nossa oração, temos que fugir do hoje da nossa história, temos que fugir do hoje da nossa vida, parece que temos que fugir do aqui e do agora, parece que temos que entrar numa dimensão extraterrestre para que Deus aceite a nossa oração. Nada disso. Nada disso. Muito pelo contrário. Deus quer que nós façamos de toda a nossa vida um ato de louvor a Ele, um ato de oração, mesmo até nos momentos de descontração, mesmo até nos momentos de convívio, nós podemos fazer isto, um momento de louvor a Deus. Portanto, não é preciso muitas abdominais espirituais para fazermos uma oração bonita a Deus. Deus nem quer muitas palavras, apenas que elas nascem sinceras do coração. E aí sim a oração torna-se adulta, aí sim a oração torna-se saborosa, aí sim a oração torna-se com sentido. Jesus dirige-se ao Pai, e em apenas 2 frases que nós escutamos no Evangelho aparece 5 vezes a palavra Pai. Portanto, a oração é esta sintonia, esta ponte espiritual que nós estabelecemos entre nós e Deus, Pai. Tal como Jesus fazia. E diz porque é que ele exulta de alegria. Ele exulta de alegria porque estas verdades que hoje fazem sentido para nós só faz sentido num coração humilde, aos mais pequeninos, àqueles que não estão cheios de si, como ele diz. Revelados não aos inteligentes, aos sábios, aos que pensam que sabem tudo, estão cheios de si, àqueles que vivem, e há pessoas que vivem com o umbigo colado ao nariz. É? Só olham para si, para a sua barriga, para os seus apetites. Não sabiam? É? Há pessoas que vivem com o nariz colado ao umbigo. Pronto. Pensam que sabem tudo, não sei que são os maiores. A estes, Deus nunca se vai revelar. Porquê? Porque eles não precisam de nada nem de ninguém. Mas há aqueles que olham para a frente, há aqueles que olham para a natureza, há aqueles que olham para a criação, há aqueles que sabem realmente, através das coisas mais, uma flor. O milagre do que é uma flor é uma coisa extraordinária. A beleza, o encanto, a singeleza de uma flor, de uma pequenina flor, um ato de louvor a Ele. Já estou quase a terminar, mas queria contar uma pequenina história. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou tentar ser o mais explícito, o mais concreto possível. Porquê? Porque a oração de Jesus faz do agradecimento. Jesus não pede nada ao Pai. Jesus agradece. Eu te bendigo, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque afinal tu te revelas aos pequenos, não é aos grandes, aos que pensam que não precisam de nada nem de ninguém. Nós, às vezes, só rezamos para pedir coisas. Senhor, dá-me luz, Senhor, protege-me, cuidado, Senhor, dá saúde. Só pedimos. E a oração adulta faz-se do agradecimento. Então, para que nós possamos perceber que até das coisas mais estranhas nós podemos agradecer a Deus, aconteceu uma história numa aldeia muito longe daqui. Vivia um padre naquela aldeia. E então, esse padre tinha um quintal, e este quintal tinha uma árvore de laranjas. E como vocês sabem, antigamente, as laranjas do quintal do Sr. Padre eram muito saborosas. Não era por serem do quintal do Sr. Padre, é porque não havia mais, era só aquela. Eu não sei se o Padre Pilar tem uma laranjeira lá.
Então, podemos estar descansados que não é do quintal do Padre Leonardo. Então, o padre, de facto, todos os dias cultivava lá a laranjeira, podava, adubava, cuidava muito bem. E as laranjas, aquelas laranjas assim grandes, assim saborosas, só de olhar, assim, já causava água na boca. E então, mas o padre estava sempre com o olho em cima das laranjas. Estava sempre com o olho. Uma noite, coitado, os rapazes juntos, os rapazes são terríveis, não é? Foram lá e assaltaram a laranjeira do seu pai e levaram e comeram as laranjas todas. O senhor padre levantou-se de manhã e quando foi ao quintal visitar a sua laranjeira, viu aquilo, deu a reta no seu padre, ficou mesmo mal às cobras e até disse coisas terríveis, dos rapazes, porque ele sabia que só podia ser dos rapazes. O vizinho ouviu o seu padre, não costumava fazer aquele barulho todo e lá para o quintal, seu padre, então o que é que se passou? E eu disse, esses rapazes são terríveis, não sei o quê, e eu tanto trabalho aqui com as minhas laranjas e tal. Eles vieram aqui e levaram isso tudo. E o senhor, o vizinho, sempre em silêncio. Lá o padre esbocejou e disse coisas e tal, né? E o homem sempre em silêncio. Quando o padre acalmou, ele disse, sabe, senhor padre, o senhor padre devia de agradecer a Nosso Senhor. Eu agradeci, ainda por cima, quer dizer, depois desse trabalho todo, ainda foram roubar as laranjas, eu vou agradecer a Nosso Senhor. E o homem disse, o senhor tem que agradecer, porque pelo menos eles não desperdiçaram nenhuma laranja. É porque eles tinham fominha, não é? Portanto, a história termina desta maneira, ou seja, o padre até devia de agradecer a fome que os rapazes tinham, porque eles não desperdiçaram laranja nenhuma, porque eles levaram realmente as laranjas todas. Até dos acontecimentos mais bizarros, nós podemos fazer uma oração de agradecimento. Por isso, nós ainda temos muito para aprender com o nosso Deus. Muito. Porque nós somos muitas vezes infantis. Porque nós muitas vezes somos pedinchões. Porque nós muitas vezes queixamos-nos de coisas que só servirão para o nosso crescimento e amadurecimento. E tornarmos pessoas adultas e agradecidas é o objetivo do cristianismo. Vamos